a evolução e o progresso é sempre o objetivo do espírito, deve ser sempre o objetivo do espírito. Para isso nós encarnamos, para isso nós voltamos à experiência corpórea, para isso nós vivemos experiências diferentes na infância, na adolescência, na vida familiar, na vida social, na vida profissional e ainda nos tempos dos cabelos brancos, quando a maturidade chega na experiência física. O sofrimento não está no caminho do homem, senão por uma opção do próprio homem. As leis de Deus são sábias, são justas e são fraternas. E elas são constituídas de maneira lógica e sensata para que o homem melhore e progrida, para no exercício da sua liberdade, do livre-arbítrio, ele possa transformar-se, progredir, evoluir. E existem múltiplas oportunidades de progresso na experiência no corpo físico. O sofrimento é uma experiência. O sofrimento chega quando nós não podemos ou não quisemos progredir através do trabalho no bem, da prática da solidariedade, da fraternidade. Quando a gente se exime dessa trajetória, surge uma lacuna, surge uma necessidade. Da necessidade do progresso vem a experiência dolorosa. Mas antes que isso, nós podemos e devemos progredir pelas atitudes no bem. Algumas experiências difíceis são planejadas antes da reencarnação. Através da literatura de André Luiz, nós temos notícias de que existem grandes organizações de planejamento de reencarnação. Obedecendo às leis de Deus, de necessidade, de causa e efeito, os planos superiores planejam para um determinado nível de espíritos a reencarnação. E aí vem algumas experiências já traçadas, delineadas. Mas precisamos lembrar que não existe fatalidade. O que há de fatal é a hora de voltarmos aos planos espirituais. Mas pelas nossas necessidades são delineadas as experiências que precisaremos viver. E algumas vezes nós vimos ao mundo cientes das experiências dolorosas. A espiritualidade faz um trabalho, quantas vezes antes de encarnarmos, nos preparando para que possamos viver de maneira proveitosa aquela experiência que precisa ser vivida. Outras vezes, se não podemos participar do planejamento, nossa consciência nos diz que isto se dará. Mas ao encarnarmos, no exercício da liberdade, do livre-arbítrio, nós podemos mudar a nossa trajetória para melhorar a nossa experiência e, infelizmente, às vezes, para agravar as nossas necessidades. Quando a gente descobre que a morte não existe, quando a gente toma ciência de que somos espíritos eternos e que nossa vida não tem fim, muda tudo. Muda desde a concepção de quem somos, que é a base de todas as coisas, amplia-se uma compreensão de que Deus é bom, é justo, é nosso Pai, e na sua coerência divina, Ele cria a vida eterna. Muda porque traz para nós uma consciência que dá uma base para nós construirmos o nosso futuro. Muda porque traz esperança, porque traz alegria de viver, porque traz uma convicção de que o futuro será melhor. A certeza da eternidade da alma nos transforma em alguém senhor de si mesmo e senhor do próprio destino. E isto é o desejo do homem desde sempre. O homem sempre foi avesso, e ainda é e continuará sendo avesso, a que lhe tomem o poder sobre sua própria vida. A ciência de que a eternidade é um fato traz de volta para a nossa existência. Agregado a isso, nós deixamos de ter medo de morrer, deixamos de ter medo do dia de amanhã, mas é preciso que se junte a isto alguns outros conceitos que também estão aliados com a justiça divina.
qual seja o conceito da reencarnação, que vem atrelado à lei de causa e efeito. Então, somos eternos, vamos viver para sempre. Mas nesta vida que é eterna, teremos sempre oportunidade de melhoria e progresso. A certeza de que se erramos hoje, podemos consertar um segundo depois. Ao nos arrependermos, podemos retomar nossa existência e, Senhor desta vida, construirmos um presente e um futuro melhores. Muda muito. A vida sob o enfoque da eternidade da alma é uma vida feliz. Alguns autores falam em reconstrução. Herculano Pires às vezes diz que é preciso derrubar e construir de novo. Mas a base é a mesma, a essência é o Espírito, é o Filho de Deus que nós somos filhos de Deus. Essa é uma transformação consciente, fundamentado em quem somos, para que estamos aqui, e qual é o nosso destino. É aí, como diz Kardec, quando ele descobriu a individualidade por trás do fenômeno mediúnico e os espíritos se apresentaram, somos espíritos, almas que já viveram entre vocês, ele afirma que estava ali a resposta para todas as perguntas feitas pela humanidade até então. E nós, quando tomamos esta consciência, nós nos colocamos na posição de, novamente, senhores na nossa existência e começamos a mudar de dentro para fora. Consciência de quem somos, da nossa origem, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas necessidades. E aí nos arrependemos sinceramente. Mas é um arrependimento sem medo, um arrependimento sem autopiedade, sem autoflagelação. É uma consciência de que sim, eu errei, mas sim, eu quero acertar. E daí para frente é a certeza de que só depende de mim mesma. Eu tenho nas minhas mãos todo o instrumento necessário para me transformar em alguém melhor. E nós mudamos confiantes na justiça divina, certos de que as leis de Deus trabalham em nosso favor, de que não há, sob hipótese alguma, em nenhum lugar do universo, uma folha caindo do alto de uma árvore sem que Deus permita. Então, nós podemos viver sem revolta, sem medo, sem revolta, sem autopiedade, e de forma corajosa. E vamos vivendo a vida sem revolta, obedientes às leis de Deus. E a nossa transformação se dá com paciência. Os espíritos recomendam que sejamos pacientes, porque a evolução não dá saltos. E a nossa transformação precisa ser concreta, né? E aí a gente, nessa consciência, a gente vai construindo todo dia uma parte melhor em nós, uma parte melhor em nós, uma parte melhor em nós. A mesma paciência que devemos ter conosco, passamos a ter com as outras pessoas, tolerantes com as dificuldades alheias. Isso nos transforma em alguém melhor. Então, é uma transformação cotidiana, de todos os dias. A transformação que Jesus nos propõe, não é? Da vigilância, da prece, da caridade, do amor ao próximo, do amor às leis de Deus. E essa é uma evolução que não tem fim. Essa é a evolução que o Espiritismo, a transformação que o Espiritismo nos propõe. Sem medo, corajosamente.